ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos estes que estão aí falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombavam, dizendo: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo essa a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão, vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O carinho e o respeito pelo tudo que o meu querido irmão Custódio representa me impede de contar a piada dando tons étnicos. Então havia um russo chamado Manuel que resolveu virar assaltante, ladrão. Ele entrou numa casa e ele estava no meio do roubo quando de repente alguém pegou e saiu. E ele já estava em cima de uma árvore, saindo com uma televisão nas costas, tentando descer pelo galho, quando a pessoa disse: quem está aí que eu vou atirar? E ele pensou: o que eu faço agora? E aí ele ocorreu a única possibilidade de salvar. Ele disse: é um anjo. E a pessoa falou: se é anjo, voa, senão eu atiro. E ele falou: sou filhotinho. Meu pai, Pedro Ladislau, que vocês sabem que tem enfrentado aquele desafio de ser um homem tão forte, que sempre foi marcado pela força física, pela força interna, que aguentou tanta paulada, literalmente, em momentos da vida. E de repente Deus deixa que ele vá se tornando fraco. Mas logo que ele se converteu, aquele moço que sobreviveu à cadeia, sobreviveu às surras, sobreviveu aos abusos, e aí foi e se converteu, aquele moço que odiava a Cristo, odiava a igreja e fazia coisas horríveis, voltou para a cidade dele, a cidade natal, a cidade dos pais dele, convertido. E foi lá no bar que ficava no centro da cidade, onde ele sempre ia, onde os amigos ficavam, o briguento da cidade retornado. E ele foi no balcão do bar e pediu uma Coca-Cola. E nessa hora os amigos todos começaram a rir, e um deles chegou para ele: quer dizer que agora você virou crente?
Ele falou, sim. Ele falou, então quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser aqui, posso te jogar essa Coca-Cola na cara, te dar tapa, que você não vai fazer nada. E ele virou e falou, eu virei crente, mas cuidado, vai com calma que eu ainda sou filhotinho. Havia uma família que se tornou muito próxima, minha e da minha família, durante meu tempo morando na Filadélfia. E o carinho com as crianças, com os pais era muito grande. Então, às vezes, para os pais poderem sair, eu ficava cuidando das crianças. Já um jovem pastor, já fazendo minha pós-graduação, mas eu ficava de babysitter cuidando das 3 crianças. Jeff era uma das crianças e ele era bem magrinho. Jeff já faleceu, tirou a própria vida por causa de envolvimento com drogas alguns anos atrás, já adulto. Mas naquela época, um menino muito franzino. Muito franzino. E eu me lembro bem um dia que estávamos fazendo um churrasco no quintal da casa dos pais dele, com a minha família unida, a família dele. Tinha uma piscina e o Jeff estava lá brincando na piscina e de repente chega aquele menininho de 5 ou 6 aninhos de idade, raquítico, muito franzino, com 2 boias no braço, aquelas boias de sustentar a criança na piscina, que ainda fazia a cena ficar um pouco mais óbvio que ele tinha um corpinho bem franzino. E ele chegou na nossa frente e levantou os braços e flexionou os músculos e disse, papai, olha, eu sou o menino mais forte do mundo. E o pai, querendo ajudá-lo, disse, filho, você é muito atlético, mas não fale assim, você não é o menino mais forte do mundo. E ele abaixou os bracinhos e desconsolado, ele falou, então eu sou o menino mais fraco do mundo. Somos nós. Às vezes dando a desculpa de que somos filhotinhos, de que não pode ser esperado de nós o que é esperado de um adulto, que ainda somos pequenininhos. Ah, Senhor, também, como é que pode, né? O Senhor põe um obstáculo desses na minha frente, o Senhor não sabe medir direito, o Senhor não percebe que eu não tenho condições ainda. E às vezes balançamos como se fôssemos uma bola de borracha para cima e para baixo, ora dizendo que somos os superpoderosos e ora nos entregando completamente, dizendo que não tenho força alguma. E Deus não quer que isso aconteça. Os apóstolos estavam com Jesus Cristo quando ele foi embora. E Jesus disse, fiquem em Jerusalém, não saiam, porque por conta própria vocês não vão fazer o que precisa ser feito. Essa é a primeira coisa. Por conta própria nós não fazemos o que Deus quer que nós façamos. Por conta própria nós fazemos aquilo que nos parece melhor. Por conta própria nós queremos escrever uma história sem norte. Por conta própria, imagine só, quantos de vocês aqui sem uma bússola, sem uma estrada ou sem uma picada entram e saem de uma floresta com facilidade? Muito difícil. Ah, mas eu sei achar meu caminho. Sim, quando tem estrada. Sim, quando você tem um GPS. Sim, quando tem picada. Sim, quando alguém te disse qual é o caminho. Mas por conta própria, o que nós fazemos acaba sempre sendo ilusório. E Jesus disse para os discípulos, fiquem em Jerusalém. E eu imagino que deve ter sido uma história difícil, porque muitas vezes nós temos um comichão. Às vezes a preguiça bate e a gente fica sentadinho, descansando, ou acha uma desculpa para dizer que está cansado demais. Mas a maior parte do tempo, quando nós nos sentimos energizados e achamos que tem um trabalho a fazer, a pior coisa que tem é esperar, né? É esperar. A gente quer fazer alguma coisa, a gente quer botar mãos à obra.
A gente quer se apressar. Essa semana eu estava lidando com uma situação difícil, me apressei e fui tentar resolver a situação. E depois descobri que tinha sido uma grande burrada, que essa situação específica eu tinha que ter sentado e esperado, como outras vezes eu faço, até que o caminho se mostrasse. Que não adiantou forçar a barra e apressar. Porque quando a gente apressa, a gente faz por conta própria, do nosso jeito. E a despeito da música do Frank Sinatra, I Did It My Way, eu fiz do meu jeito, a despeito de ser uma música bonita, ela é bonita e ela provoca, ela toca certas cordas dentro do coração da gente, porque a gente tem esse lado que gostaria de dizer, eu faço do meu jeito, eu sou mais eu. Mas Jesus disse para os discípulos, fiquem em Jerusalém, porque no seu próprio poder vocês vão experimentar momentos de alação e momentos de depressão. Quando der certo, vocês vão se achar o máximo. Quando quebrar a cara, vocês vão pedir que eu te tire a vida. Então espera em Jerusalém até que eu envie o meu Espírito Santo prometido. Porque vocês foram feitos para depender de mim. Por enquanto eu estou aqui com vocês. Eu vou embora. Esperem até que venha o Consolador, o Espírito Santo. E os discípulos esperaram. E de fato, na passagem que lemos, de repente, no momento em que eles estão esperando e orando e aguardando, o Espírito Santo desce sobre eles, de uma forma extraordinária. E quando a gente lê o relato, a forma extraordinária como a qual ele desce, parece ser um impacto maior para a gente. Bem característico de pessoas que são mais impressionadas com luzes e sons do que com a realidade das coisas. A impressão e a imagem para a gente conta muito mais, né? Você chegar com um jovem moço, namorador, e disser para ele, você quer uma namorada que seja de fato muito bonita ou que todo mundo ache que é muito bonita, ele vai ficar em dúvida. Porque nós vivemos num mundo onde a imagem conta muito, onde a impressão das coisas conta muito. E aí você lê o relato e você pensa o quê? Que coisa extraordinária, fogo descendo, indo em cima das pessoas, e as pessoas começam a profetizar. Escuta, tem alguém orando em língua aqui nessa passagem que nós lemos? Pode responder, tem alguém orando em língua nessa passagem que nós lemos? A manifestação de línguas que acontece tem alguma coisa a ver com oração? Não. Eles profetizaram em línguas diferentes. Eles falaram e pregaram a Jesus Cristo. Profetizar não é dizer assim diz o Senhor, você vai encontrar uma pessoa assim e assado. Não. Eles falaram a palavra do Senhor em línguas diferentes. E as pessoas que ouviam o mesmo discurso, cada um em sua própria língua. Interessante isso também. Essa é a mistura. E teve o som do vento, e as línguas de fogo que desceram, mas tudo isso era sinal, assim como as curas que Jesus fez eram sinais para autenticá-lo como o Messias prometido. Os sinais não eram a coisa em si. Os sinais era aquilo que você precisava naquele momento para saber que aquilo era real. Mas o poder que o Espírito Santo deu para eles era poder para quê? Poder para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo com autoridade. E junto com isso a autoridade para mostrar esse Evangelho vivenciado na prática. Que na vida dos apóstolos significou curas, libertações, que na vida da igreja, em momentos diferentes, significou aplicações diferentes e continua tendo aplicações sempre crescentes. Mas o propósito é um só, e o propósito é profético, o propósito é a pregação, o propósito é o anunciar
do reino de Deus, é o anunciar da mensagem. E recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre vós. Atos 1:8. Abre isso daí, porque é bem importante. Se você está fazendo anotação no seu programa de culto, que tem espaço para anotação, anota. Atos 1, versículo 8. Quando Jesus disse, fiquem em Jerusalém, ele disse, e recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre vós. E aí ele diz o que eles vão fazer. E sereis cheios do poder e todos verão e admirarão o teu poder. Está escrito isso aí? E recebereis poder e então sereis minhas testemunhas. Na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. O poder que a igreja recebe é o poder para serem testemunhas. Para que ela seja a assembleia daqueles que testemunham a Jesus Cristo. E o show de luzes, o show de fogo e tudo isso daí é acessório. O propósito é sermos testemunhas de Jesus Cristo, da graça de Jesus Cristo. É para isso que a igreja recebe o seu poder. Não é o poder para que nós nos sintamos especiais, não é o poder para que a gente faça coisas que maravilham os outros, não é o poder para dominar nesse mundo e buscar felicidade, controlando doença, controlando miséria, controlando essas coisas. Não é o poder para dizer, eu tenho a força e, portanto, eu vou ter uma vida melhor. Não é nem o poder para virar o marido exemplar, ou o filho exemplar, ou o chefe, o patrão exemplar. Não é o poder para tudo isso. É o poder para ser uma testemunha de Cristo. O resto é acessório. Quer sejam as demonstrações, quer sejam os sinais, quer sejam as transformações que precisam acontecer na vida de quem é uma testemunha. Tem algumas coisas a respeito desse empoderamento, desse profundo empoderamento que a igreja recebe de Deus e que você, como parte da igreja, recebe de Deus. Deixa eu destrinchar com vocês algumas dessas coisas. A primeira coisa é que esse poder tem propósito. Ele tem um propósito claro e ele não faz parte do nosso show. Lembra da música Faz Parte do Meu Show? Todo mundo deve lembrar, né? Esse poder não existe como parte do show. Esse poder não nos foi dado para autossatisfação. Esse poder foi dado, essa capacitação, para que nos tornássemos testemunhas do redivivo Rei. Do Rei que ressuscitou e está vivo. Nós estamos aqui para anunciar o reino vindouro. Nós estamos aqui para mostrar o que significa começar a viver pelas regras do reino já. E quando o Espírito Santo quiser, ele vai fazer com que a sua mensagem seja entendida por quem não devia entender. E quando o Espírito quiser, ele vai fazer com que pessoas toquem em você e experimentem cura. E quando ele quiser, ele vai te dar forças para perder a cabeça ou ser crucificado de ponta cabeça. Interessante que os apóstolos que fizeram tantos milagres, a maior parte deles morreu como mártir. E não fizeram nada para se salvar. Não porque eles disseram, não, eu poderia. Diferente de Cristo na cruz, que a qualquer momento fazia assim e um exército descia. Não, não. Eles morreram, foram aprisionados, foram torturados, foram espancados. E se descobriram incapazes de resistir parte da dor que sentiram. Mas eles sabiam que eles precisavam ser testemunhas. Como é que o Deus que abre a cela de uma cadeia e deixa Paulo sair, depois joga Paulo numa cadeia e Paulo fica preso ali até o finzinho da vida? Por que não repetia? Se fosse um poder dado para eles, mas o poder tinha um propósito específico.
O empoderamento que Deus te dá tem um propósito. E a sua vida vai fazer sentido quando você acordar para o propósito desse empoderamento. Agora, veja, vamos lá. Então, o propósito do empoderamento é virar testemunho. Então, isso significa que a única coisa na vida que funciona é pregar o evangelho. É isso? Eu vou responder para você sim e não. Porque se o que você quer dizer é que falar as palavras, já ouviste falar do Senhor Jesus Cristo? Não? Estás no inferno, estás no inferno. Isso em si não é ser testemunha. O que é ser testemunha? Vamos pegar o conceito, a analogia ou a metáfora que é usada aí, e o que significa ser testemunha? Significa dizer o que aconteceu de forma convincente, de forma coerente, contar a história verdadeira e anunciar às pessoas uma realidade que elas ainda não conhecem, ou revelar a elas uma realidade que não conhecem. Então é óbvio que ser testemunha de Cristo é muito mais do que falar ou repetir as palavras. Mas essa é uma carta viva que mostra nesse mundo que a situação do mundo é pior do que parece, do que a gente quer imaginar, mas que a graça de Deus é maior do que o mundo pode entender. É isso, é anunciar. E é anunciar no poder do Espírito Santo, que é o único que convence o mundo do pecado e do juízo, que existe juízo, que o mundo jaz no pecado e no maligno por isso, mas que esse não é o final da história, que tem mais. E para que eu seja uma testemunha e uma carta viva, eu preciso ser capaz de fazer aquilo que o hino antigo fala. Lembra dele? Só o poder de Deus pode mudar teu ser, a prova que eu te dou é que ele mudou o meu. Eu gosto daquele hino velho, porque ele fala exatamente isso. Ser uma testemunha significa ser capaz de mostrar também na própria carne a transformação que Deus fez. E esse empoderamento foi dado pelo Espírito Santo. E a desculpa de dizer sou filhotinho não funciona, porque eu não acho que o Espírito de Deus se dá por medida. Aliás, a Bíblia fala isso. O Espírito não vem por partes. A nossa entrega e a nossa interação com o Espírito de Deus cresce e amadurece, mas é um só Espírito. O Espírito não cresce dentro de você. Ele é dado quando você conhece a Jesus Cristo como Salvador. Aquilo que os apóstolos receberam lá é dado a todo aquele que conhece o Senhor Jesus Cristo e experimenta a transformação de vida. Talvez você vire para mim e fale, mas o Espírito não é uma segunda bênção? Tá, essa é uma questão meio simples. Vamos lá. Um morto pode falar que quer estar vivo? Entra no necrotério e pergunta para 100 mortos se algum deles quer reviver. Quantos vão te responder? Agora, se você entrar lá dentro e ressuscitar 10, e depois perguntar para os 100 quantos querem viver, quantos vocês acham que vão dizer que querem viver? Nós estamos mortos nos nossos pecados e delitos, incapazes de ouvir a voz de Deus. E é o Espírito Santo que faz uma obra imediata no coração, e ele regenera o coração, ele traz um novo princípio de vida para que esse coração possa responder à palavra do Evangelho. O Evangelho vem de fora anunciado, a palavra de Deus vem de fora anunciado, e o Espírito age internamente. E o Espírito capacita para que você diga sim. É isso que nós chamamos do chamado irresistível do Espírito Santo. Porque ele traz vida onde não tinha, e quem tem vida fala, eu quero vida. Quem tem vida, quem foi ressurreto, regenerado pelo Espírito Santo de Deus, vira e fala, eu quero mais dessa vida. Então a conversão, que é um processo no qual nós somos ativos, ela é uma resposta a um processo do Espírito Santo diretamente na vida da pessoa. Aí você vira para mim e fala, tá, mas isso daí não é elucubração teológica? Então vamos lá na vida de vocês. Eu sou capaz de apostar que cada um de vocês que é convertido ao Senhor Jesus Cristo,
sabe que Deus já estava trabalhando na sua vida antes que você se entregasse por completo. Sabe que Ele já estava abrindo os seus olhos e os seus ouvidos. A maior parte de vocês é capaz de contar coisas que aconteceram antes que você fechasse aliança com Deus, onde Ele estava te trazendo. E a minha pergunta é, quem é que começou essa obra em você? Para te trazer até o ponto no qual você disse, eu sou de Cristo, eu quero a Cristo, eu convido Jesus a entrar no meu coração. Ninguém faz isso se o Espírito não tiver trabalhado. Esse é o empoderamento do Espírito Santo. E você recebe o Espírito Santo de Deus quando você se descobre um eleito, um instrumento, alguém chamado pela graça, alguém que Deus pegou no caminho do inferno e tirou e agarrou pela gola e disse, você não, esse não vai. Esse eu vou trazer aqui e ele vai ser testemunha da minha graça. Então esse empoderamento profundo que a igreja recebe é com um propósito muito específico. Nós corremos atrás de empoderamento na vida com propósitos diversos dos de Deus. Nós temos anseio até pelo poder do Evangelho vivido na nossa vida, mas muitas vezes a gente tem esse anseio e a gente quer para outros propósitos que podem nem parecer maus aos nossos olhos. Mas o propósito é muito específico, e sereis minhas testemunhas. Bom, vamos em frente, porque tem mais. Esse poder também, além dele ter um propósito específico, ele é o único tipo de empoderamento que Deus tem para a igreja. Deus não tem outro empoderamento oferecido para a igreja. Nenhuma outra fonte de poder é aceito. Pregar o Evangelho para os outros é uma boa coisa? Abrir o coração dos outros para receber a graça de Jesus é uma boa coisa? Por que eu perco tempo pregando, ao invés de estudar bastante como é que faz para se criar hipnose em grupo? E eu reúno pessoas numa sala, eu faço o seguinte, eu ofereço R$50 para cada pessoa que vier assistir o meu seminário, meu curso. Cursinho de 2 horas, R$50 por pessoa. Será que eu loto um auditório? Eu acho que R$50 não vai nem ser um auditório só de pobre, viu? 50zinho é capaz de lotar, né? E eu encho aquele auditório. E eu chego lá na frente e eu faço um passe de mágica lá para hipnotizar o grupo inteiro. E aí eu deixo claro para todo mundo que eles vão prosperar na vida e que eles vão ser mais felizes se eles passarem a contribuir com R$50 por mês para o meu trabalho. Tem que pegar umas 1000 pessoas, né? Mais. Né? Porque eu vou precisar de gente para ajudar a administrar, né, Maurício? Então, precisa ser mais para poder cobrir o custo todo. Eu falo isso porque falar as outras coisas ia doer muito. Mas a gente busca outros poderes, outras formas de construir a igreja. O nosso ativismo, a nossa ação social, a nossa preocupação com os outros, coisas que têm seu lugar e que são verdadeiras, mas que são acessórios, não são parte do empoderamento que nós recebemos. Eles deveriam ser consequência do empoderamento, mas nunca substituem o empoderamento. Porque só existe um poder dado. E esse é o poder do Espírito Santo que nos torna testemunhas. É ilícito buscar outro poder. É trazer fogo estranho para o altar de Deus, buscar outro poder, buscar outra força. Descansar em outra coisa. É adultério. E a Bíblia usa esse tema específico de adultério e apostasia como a busca de outra fonte de poder. É o Espírito Santo de Deus. Mas como é que fica? Tem gente que fala muito do Espírito e eles mostram os dons extraordinários do Espírito Santo. E a gente fala, estou falando aqui, mas cadê os dons extraordinários?
Eles existem. E estão aí, disponíveis para o uso daquele que é a fonte do poder. Quando ele achar apropriado, quando ele achar necessário. Porque a pergunta não é quais os shows de luz e som que vão mostrar que eu sou especial. A pergunta é quais as consequências e os epifenômenos que Deus quer que surjam no cumprimento do meu empoderamento. Vocês sabem o que é epifenômeno? O melhor jeito de explicar epifenômeno é falar que é a espuminha no mar. Você tem o fenômeno das ondas. A espuminha que sobra como resultado daquele fenômeno é o epifenômeno. Os shows de luzes e sons e estrondos, as manifestações do Espírito Santo, que são chamadas de manifestações, são isso, são manifestações que Deus usa de acordo com aquilo que Ele julgar necessário para o crescimento da igreja. Mas o empoderamento único é o Espírito Santo nos transformando em testemunhas. Mas tem uma outra coisa. Não é que é o único poder, porque moralmente os outros a gente não deve usar. É o único que funciona. É o único necessário. Nós não precisamos de outro empoderamento. Não é só que não existe outro, é que não precisamos de outro, porque esse empoderamento é suficiente. Porque a palavra de Deus transforma vidas, porque a palavra de Deus transforma o mundo. Semana retrasada, quando o presidente da República fazia seu discurso na ONU, semana passada, né? Seu discurso na ONU, uma das piadinhas que rolou por aí é que uma das pessoas que ficou mais feliz naquele discurso foi o tradutor simultâneo. Porque tinha uma linha de raciocínio clara, porque tinha uma sintaxe correta, diferente de outras situações, né? A palavra tem um poder que nós não conhecemos ainda. Toda a palavra. Como é que você levanta as pessoas? Como é que você levanta as pessoas ao seu redor? Com palavras. Como é que você destrói pessoas? Com palavras. 2 semanas atrás eu preguei sobre isso. Como é que você encoraja as pessoas? O que motiva as pessoas? O que motiva as pessoas são relacionamentos com Deus e com os outros. Como é que essa motivação se expressa? Ela se expressa por palavras. Palavras nas quais eu peço, palavras nas quais eu ofereço, palavras nas quais eu direciono, palavras nas quais eu trago à mente e trago ao coração. A Bíblia diz que o mundo foi criado pela palavra. Jesus Cristo é chamado de Verbo divino, a palavra de Deus. O Espírito Santo nos revive pela palavra e para a palavra. Eu falei para vocês que a obra de regeneração é uma obra imediata do Espírito Santo no coração humano. Eu vou te dizer mais. Sabe por que eu ouço as Escrituras? Sabe por que eu sei que ela é palavra de Deus? Eu posso discutir com você e sentar e falar, olha, tem muitas razões que mostram a perfeição das Escrituras. Não existe nenhum outro livro igual. São 66 documentos diferentes, escritos por mais de 37 autores, 38 autores, num prazo de milênio, com uma mensagem só. Tem muita coisa para se falar sobre a perfeição das Escrituras. Tem muito raciocínio lógico para se fazer, dizendo que se Deus existe e Deus criou um mundo pessoal, ele é pessoal. Se ele é pessoal, ele fala, ele não ficaria calado.
Tem muita coisa para se fazer, mas Calvino, depois de discutir várias dessas coisas nas institutas, diz nenhuma delas é a prova final de que a Bíblia é a palavra de Deus. Sabe qual que é? Que quando você lê, você escuta a voz do Espírito Santo dentro do seu coração, falando de forma tão imediata quanto na regeneração e dizendo, esse é meu filho, a ele ouvi. Você já experimentou o que é ler a Bíblia e ficar profundamente incomodado porque você está vendo uma coisa ali que vai de encontro àquilo que você cria, ou esperava, ou queria encontrar, mas você se sente pressionado porque você fala, eu sei que é Deus falando. A gente chama isso de testemunho interno do Espírito Santo, que confirma a palavra de Deus nos nossos corações. E é um dos sinais da regeneração, é que o Espírito passa a confirmar a autoridade das Escrituras e ela se torna para mim não um peso, mas uma alegria. Esse poder que Deus nos deu, o empoderamento para sermos testemunhas pela palavra e mostrarmos para esse mundo, acompanhados sim de todos os epifenômenos necessários. Mas quem determina qual é necessário é Deus, de acordo com o momento. O que eu quero é estar nas mãos dele como testemunha, sabendo que o ferramentário ele me dá na palavra. E que o que vai acontecer e as circunstâncias estão nas mãos dele. Até as manifestações que podem vir a ser necessárias estão nas mãos dele. Mas o ponto é esse. É um poder suficiente para mudar o mundo. Olha, é uma coisa, e me deixa ser bem pessoal aqui, é uma coisa alguém ir lá e pagar uma mensalidade cara no Mackenzie para ouvir aulas e palestras de pessoas como eu, de professores e tudo, porque essa pessoa está ouvindo de várias, e porque no final essa pessoa ganha um diploma. Ela ganha um papelzinho assinado que faz com que ela tenha mais valor no mercado. Aliás, bastante mais valor no mercado. Isso é uma coisa. Agora, o fato de que eu também, estamos dispostos a vir semanalmente sentar para ouvir alguém falar. É por quê? Por causa da excelência de oradores? Não, desculpa. Não é. É porque a palavra tem poder suficiente para transformar as nossas vidas. Mas tem mais um conjunto de coisas que eu quero dizer. Os discípulos obedeceram e esperaram. Jesus honrou a promessa que ele fez, descendo sobre eles no Espírito Santo de Deus. Foi o próprio Jesus que desceu, é o Espírito dele. E nesse empoderamento, nós encontramos o verdadeiro foco. Não as coisas espetaculares que acompanharam o empoderamento, mas o poder em si do Espírito. Um poder que não existe para abençoar o empoderado, porque não é emancipatório, porque não é parte de uma luta de poder. Um poder que existe para transformar o empoderado em bênção para outros. E isso faz toda a diferença do egoísmo para o altruísmo. De dizer, eu quero Deus para que eu seja bem-sucedido, para dizer, eu quero Deus para que Ele me dê bom sucesso no trabalho de abençoar outros. Isso é um universo de diferença. E na nossa vida, e para cada um de nós, nós temos experimentado uma vida empoderada no Espírito Santo, não só aqui na igreja, lá fora, no dia a dia. Há movimentos que de tempo em tempo vêm para a igreja quando pessoas descobrem uma ponta até importante do Evangelho e destacam ela como se fosse a mais importante. Um desses movimentos, meu avô Douglas, que era missionário americano, durante o tempo em que era missionário aqui no Brasil, ele passou só 17 anos como missionário no Brasil.
Mas durante esses 17 anos, houve um momento no qual ele se encantou com uma teologia que naquela época chamava teologia da vida vitoriosa. Igual tem a teologia da prosperidade hoje, tem a teologia social, tem isso, tem a teologia da comunidade. Naquela época ele se encantou com um negócio chamado teologia da vida vitoriosa, onde sua vida vitoriosa era o testemunho de que você era abençoado por Deus. E ele terminou tão frustrado, porque se a teologia toda é a respeito de vitória pessoal, igualzinho o Jeffy, mais forte do mundo, o mais fraquinho do mundo, balançando de um lado para outro, feito uma bola de borracha ou um elástico, o ioiô. Mas não! É uma teologia da vida empoderada pelo Espírito Santo, para ser testemunha em todo lugar, em todo momento. É isso que nós temos experimentado. Mas tem uma segunda classe de coisas que eu quero cobrir com vocês. Tá? Eu falei que ele é um empoderamento que tem um objetivo. Ele é profundo e ele tem um objetivo. Vamos falar um pouco mais sobre alguns dos aspectos do objetivo desse empoderamento. O propósito do poder que nós recebemos é envolver-nos, é enfiar-nos dentro, é batizar-nos na obra completa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O propósito é amplo, o propósito é nos inserir num plano maior que nós, num plano de redenção, que, como eu nunca canso de repetir para vocês, e para vocês é bom ouvir de novo, começa lá no começo da epopeia humana, quando Deus, Pai, Filho e Espírito Santo planeja e diz: farei um povo, eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Antes que nada tivesse acontecido e que existisse, ele planeja criar para si um povo de propriedade exclusiva, num fluir de amor interno, intratrinitariano, Pai, Filho e Espírito, em relacionamento múltiplo de amor. E ele diz: nós vamos expandir a nossa família, nós vamos criar. Eu não sei nem se eu falo nós ou eu, porque os dois estão corretos, é os dois ao mesmo tempo. Deus decide criar para si um povo que tenha com ele um relacionamento de intimidade familiar, ainda que seja um povo criado. E nesse momento, Jesus Cristo empolgado, e eu imagino Jesus ali dizendo: eu serei então o meio pelo qual eles serão criados, o verbo, e redimidos, comprados e trazidos para dentro de um relacionamento íntimo, que nem Adão e Eva tinham com ele. E o Espírito Santo diz: e eu serei o poder. Eu serei o dunamis, o dinamismo disso tudo. Eu vou ser a força motriz desse processo. O propósito do empoderamento que a igreja recebe é inserir a igreja no meio da correnteza da obra que Deus está fazendo. E Ele está fazendo uma obra nesse mundo, e Ele está transformando esse mundo. E esse é o poder que nós recebemos. Mas ninguém vira agente de transformação se não for transformado primeiro. Ou melhor, ninguém vira verdadeiro agente de verdadeira transformação se não for transformado primeiro. Porque é fácil virar agente de transformação de algo que a gente nem acredita direito, não acredita o suficiente para comer. Mas a gente diz para todo mundo que os outros devem fazer isso, ou devem crer naquilo. É o debate no qual você senta e conversa com alguém que diz que o verdadeiro papel da igreja é punir o rico pela opressão que ele faz contra o pobre e empoderar o pobre. E aí você vira para essa pessoa e fala: me parece que então o pobre para você é nada mais do que um porrete para bater na cabeça do rico. E desconcertada a pessoa vira e fala: mas o que você propõe então? E aí a gente responde: pega as terras da cura e distribui para os pobres, que você vai fazer muitos deles mais tranquilos. Esse empoderamento que a gente recebe
tem um propósito amplo. O propósito do empoderamento é a proclamação do Evangelho, não tem outro. Mas as implicações e manifestações desse propósito, elas são diversas e elas são plurais. E elas são uma questão de missão individual e coletiva. Cada parte do corpo de Cristo, cada igreja completa, contribui de uma maneira ou de outra para esse testemunho. Nunca usando a desculpa, mas esse não é nosso chamado, como desculpa para não fazer aquilo que é o chamado de todo crente, mas entendendo que Deus nos dota de maneiras diferentes para que a gente toque e cobre transformações diferentes. Do mesmo jeito que ali, em Pentecostes, os apóstolos e os presbíteros reunidos e aquelas mulheres estavam pregando o evangelho e sendo entendido em línguas diversas. E falando em línguas que não conheciam. Era duplo, o texto é claro. Do mesmo jeito, Deus, quando nós obedientemente esperamos e confiamos no empoderamento que Ele dá, Ele nos usa para transformar o mundo e, se preciso for, Ele faz a gente conseguir comunicar com pessoas que achavam que não ia conseguir comunicar. Ele faz com que essas pessoas vejam em nós coisas que convencem. Vejam em nós coisas que chocam e confrontam com esse poder do Espírito Santo. Mas é Deus que faz essa obra. É Ele que escolhe as formas acessórias que vêm para a confirmação e para a aplicação desse poder maravilhoso. As manifestações extraordinárias são confirmações da mensagem. A responsabilidade de nos tornar aptos para comunicar, ela em grande parte depende de Deus, que nos dá um ferramentário extraordinário e ordinário também. Os dois. Mas o que acontece é que a igreja de Cristo, em Atos, virou o mundo de cabeça para baixo. Porque ela começou bem, cheia do poder para serem testemunhas. Vamos concluir olhando especificamente o que significa ser testemunha. Tá? Porque em Atos 1:8, onde eu li Jesus dizendo, e recebereis o Espírito, e aí sereis minhas testemunhas, na Judéia, na Samaria, até os confins da terra, ali está uma forma reduzida de algo mais longo, que Deus tinha falado para os seus discípulos. Porque o que Jesus disse para os seus discípulos, isso daí, se você quiser abrir ou marcar, está em Mateus 28, versos 18 e 20, ele chegou para eles, se aproximou e disse, todo o poder nos céus e na terra me foi dado. E portanto eu digo a vocês, indo nessa vida, eu estou chamando indo e não ide, porque já falei várias vezes para vocês, ali não é um imperativo. Na grande comissão, o ide não é um imperativo. O ide ali é melhor traduzido por um gerúndio. Enquanto vai aqui, na Samaria, na Judéia, até os confins da terra. O imperativo é, fazei discípulos de todas as nações. Esse é o imperativo. Isso é o que significa ser testemunha, fazer discípulo. E aí ele especifica, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos ensinei. Deixa eu destrinchar com vocês aqui algumas coisas interessantes. A primeira delas é que o imperativo dessa ordem, que começa a ser cumprida quando em Jerusalém o Espírito vem sobre os discípulos, e eles recebem o batismo do Espírito Santo, o mesmo empoderamento que nós recebemos, se temos o Espírito em nós. O primeiro imperativo não é para que nós façamos nossos discípulos e nem para que nós ganhemos conversos. Não é isso. Tira essas duas coisas. Um mero converso não serve.
Se não cai na categoria daquilo que Jesus falou para os judeus, vocês viajam meio mundo para fazer um prosélito e depois jogam nas costas desse prosélito um peso que nem vocês mesmos carregam. Jesus disse isso para os judeus da época dele, falando para os fariseus. Não é fazer conversos, mas também não é fazer discípulos nossos. E isso é difícil, porque num certo ponto no nosso coração, a gente gostaria de sentir. Eu estou ensinando essas pessoas a pensarem como eu estou ensinando essas pessoas a agirem como eu ajo. O próprio apóstolo Paulo, quando ele diz para o rebanho sobre o qual Deus o colocou como pastor, através da pregação e das cartas, ele diz assim: olhem para mim, agora olhem para Cristo. A mensagem e o profeta é aquele que chama a atenção e aí mostra aonde o dedo dele está apontando. O missionário foi trabalhar numa tribo indígena, queria desenvolver a linguagem, queria entender a linguagem dos índios, aprender a linguagem deles, para depois trabalhar na criação de uma língua escrita, para poder registrar e eventualmente traduzir a Bíblia. E ele estava preocupado, e ele estava conversando depois, correspondendo com um outro missionário que era um linguista muito competente, e ele estava com dificuldade de decifrar essa língua desses índios, especialmente em termos de lexicografia, do significado de palavras, porque ele descobriu que havia um número gigantesco, que uma palavra só podia significar mais de 20 coisas diferentes. Ele apontava lá para um toco e perguntava: o que é isso? E falavam a palavra. Ele apontava para um pássaro e falava: o que é isso? E falavam aquela palavra. Ele apontava para um piazinho, um guri, e falava: o que é isso? E usavam aquela palavra. Ele apontava para ele mesmo e falava: o que é isso? E usavam a mesma palavra. E aí o outro linguista falou: será que essa palavra não é dedo? Porque os índios não apontam com o dedo. Eles apontam com o beiço, com o queixo, assim. Então, toda vez que ele falava: o que é isso? Dedo. O que é isso? Ué, dedo. O que é isso? Dedo. Nós não fomos feitos para chamar a atenção para o mensageiro. Nós somos feitos para fazer discípulos de Cristo. Nós apontamos para Cristo, ora com o dedo, ora com o beiço, ora com o queixo. Mas primariamente com as nossas palavras, que trazem o testemunho do que é o Evangelho. E aí nós fazemos os discípulos de Cristo, seguidores de Cristo. E a forma de fazer isso é, olha que interessante, a forma de fazer isso, a forma como a igreja deve cumprir o seu papel, a forma como a igreja cresce, se for para crescer saudável, a forma de fazer discípulos, que é o verdadeiro propósito do nosso empoderamento, é batizá-los na obra completa de Deus e ensiná-los a guardar tudo o que Jesus ensinou. Esse é o propósito da igreja. Não é o batismo só do símbolo. É colocar a pessoa ali, submergir a pessoa na obra completa de Cristo e do Pai e do Espírito. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a cumprir tudo aquilo que ele ensinou. Agora, a parte mais bacana desse empoderamento é a última. Porque quando Jesus deu essa comissão para a qual ele nos empoderou, ele termina dizendo: e eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. A promessa é que nós nunca vamos andar sozinhos. Junto com esse empoderamento vem a promessa de que nunca andaremos sozinhos. Ele não começou dizendo: todo poder nos céus e na terra me foi dado, agora eu dou para você, eu passo um pouquinho para você. Vamos lá, eu ganhei todo o poder, então eu vou pegar um pedacinho e pronto. E agora você tem um pouco de empoderamento. Se faltar, pede mais ou vem buscar, porque pode faltar. Mas é o suficiente, eu acho. Não. Ele disse: todo o poder me foi dado.
E nesse poder eu digo, sejam minhas testemunhas. Porque eu estarei com vocês o tempo todo. Que tamanho tem a fonte de poder que nós temos para sermos testemunhas de Cristo? É inesgotável. É por isso que se você perguntar para mim agora, você consegue imaginar situações que iriam te deixar muito bravo com Deus? Honestamente, eu digo, eu tenho medo de coisas que me fariam ficar desconsolado, que eu diria, humanamente, eu não consigo dizer que eu aguentaria. Mas eu sei que se um dia Deus mandar essas coisas, o Espírito dele vai me dar o empoderamento necessário para ser testemunha fiel até no meio dessas coisas. Então é o seguinte, eu não preciso ter todo o poder para sentir que eu estou empoderado. Basta eu saber que aquele que tem todo o poder está comigo a todo minuto, garantindo que vai me dar o poder necessário para que eu cumpra meu propósito. Quando Daniel e Rafael eram pequenos, uma vez a gente saiu e eu não lembro o que era, eu acho que eles queriam tomar um sorvete, alguma coisa assim, e eu usei a desculpa que a gente usa às vezes, né? Eu virei e falei, papai está sem dinheiro. Aí eu acho que foi o Daniel, não lembro se foi o Daniel ou o Rafael, acho que o Daniel virou e falou assim, vai lá na máquina e imprime mais. Porque ele via eu chegar com cartão de plástico num caixa eletrônico, enfiar e sair os papeizinhos impressos. Ele pensava que era igual a impressora que tinha em casa. Vai lá e imprime mais. O que você quer, 10 milhões no banco ou um cartãozinho que faz com que você imprima o que precisar? Aliás, se eu tivesse tanto dinheiro assim, eu não ia nem andar com dinheiro no bolso. Na hora que precisar, buscava. Esse é o poder que Deus nos dá e a promessa é, eu vou estar com vocês até a consumação. Eu confesso que às vezes eu sinto falta de ver na minha vida o lembrete desse empoderamento. Eu confesso que às vezes eu gostaria de ver nós como igreja mais cheios desse empoderamento e, portanto, cheios do Espírito Santo. Mas cheios do Espírito Santo significa mais apaixonados por sermos testemunhas. Eu não sei se vocês sabem, mas a palavra para testemunha em grego é a mesma palavra da qual vem a palavra, o termo que vocês conhecem no português, que é mártir. É a mesma palavra. Mártir significa testemunha. Porque algumas vezes ser testemunha significa ser testemunha até o fim, a grande preço. Mas para a maior parte de nós o desafio é sermos testemunhas constantemente. Pagando esse preço no dia a dia, nos desafios e em viver como gente que não está sozinho. Talvez, nesse presente momento, onde o mundo está tão confuso, tão difícil, talvez a parte mais tocante, que mais compele do nosso testemunho, como testemunhas, seja exatamente mostrar que nós somos um povo que não anda sozinho. Que nós não estamos sozinhos, porque Ele está conosco dia a dia. E não estamos sozinhos porque somos uma comunidade de gente acompanhado pelo Espírito de Deus constantemente. Pensa quanto das dificuldades relacionais que nós temos diminuiriam a cada vez que a gente lembrasse que o mesmo Espírito não nos deixa sozinhos. Pensa o quanto isso ia fazer diferença. E talvez esse seja o testemunho que o mundo mais precisa ver hoje. Nós somos o povo que não anda sozinho. Antes, está empoderado para servir de testemunha do amor de Deus. Vamos orar. Pai, dá que essa igreja seja uma igreja feita de pessoas que se apaixonam por serem testemunhas suas. E que têm plena consciência do empoderamento recebido para esse serviço. E que isso traga júbilo aos nossos corações. Transformação profunda
naquilo que nos motiva e nos move. E, consequentemente, transformação nos corações de pessoas ao nosso redor, que se juntem a nós, para que sejamos o povo que nunca anda só. No nome do teu Filho, Cristo Jesus. Amém.